Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Márcia Morgana e venho aqui para desejar uma manhã preciosa para você, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então vamos já, desde o nosso amanhecer, estar louvando ao Senhor, agradecendo e também nos edificando em Cristo Jesus. Vocês sabem que pelo Manhã Preciosa tem passado por aqui pessoas com uma trajetória de vida incrível, superaram seus vales, seus desertos e no poder do Senhor avançaram de glória em glória, de triunfo em triunfo nessa caminhada com Deus. E para falar sobre essa jornada com o Senhor, eu convidei aqui a nossa querida irmã, missionária, pregadora da palavra de Deus, a irmã Aretusa Medeiros. Tantas vezes profetiza na minha vida e nós vamos ter aqui um bate-papo muito maravilhoso na presença do Senhor e você vai ser muito edificado, como sempre. Você que nos acompanha pelas redes sociais, eu quero te convidar para você estar aí compartilhando links e abençoando vidas, divulgando aí essa notícia. Olha, tem um programa de TV todas as manhãs, a Manhã Preciosa edifica a sua vida, se alimente e se abasteça todos os dias com o programa Manhã Preciosa, que traz palavra de Deus, testemunhos, louvores, cânticos ao Senhor. Então, quero te convidar aqui para conhecer a nossa querida Aretusa Medeiros. Bom dia. Bom dia, irmã Márcia. Paz do Senhor. Paz do Senhor, bem-vinda, Aretusa. Amém. Tantas vezes a gente tem esses encontros, né, com a Aretusa, de tempo em tempo. Ao longo dos anos, o Senhor marca esse encontro entre nós, né, Aretusa? Verdade, glória a Deus, né, por Glória isso. a Deus. Aretusa, eu convidei a Aretusa, gente, porque eu vejo na Aretusa uma unção mesmo para vencer, uma persistência no caminho do Senhor. Não conhecia profundamente assim a história da sua vida, os detalhes, né, da sua caminhada, o seu chamado e conversão. Convidei a Aretusa para compartilhar com a gente, né, Aretusa? Verdade. Ela já começou assim dizendo que a conversão do seu pai veio de um momento muito doloroso. A gente sabe que muitas vezes acontece dessa forma, os corações são quebrantados em meio a vales e em meio a desertos. Conta pra gente como foi essa situação. Em 84 eu nasci. Meu pai havia descido para o estado do Pará e tinha ido vender. A ideia, a princípio, era sustentar a família. E minha mãe tinha ficado no estado do Rio Grande do Norte com os 4 filhos e eu com 1 mês de nascida. Fomos para morar definitivamente no Pará. E no ano de 87, né, eu fui ocasionada de uma doença e o médico disse que eu não iria sobreviver. Entre esse período de 84 para 87, minha mãe engravidou. E eu era a filha mais nova, que dormia sempre com ela. E quando meu pai foi para a cidade e disse para o médico a minha situação, e naquela época não tinha transporte, mas era bicicleta mesmo, né? Quilômetros e mais quilômetros eles tinham que andar no Pará. E quando meu pai chegou naquele lugar, o médico disse, olha, o senhor chegou já atrasado, né? Quantos dias ela está com esse sintoma? Ele disse, já vinha por de vários dias eu tendo aquelas febres. E ele explicou que não tinha condição de ter chegado antes. Um carro, na época, conhecido como pau de arara no Pará, todo mundo subia em cima, né? Quem já andou de pau de arara aí, gente? Eu já. Inclusive aqui no Nordeste. Já andamos, né? Chegou aqui. Não é uma bênção para quem naquela época não tinha condição. E quando meu pai chegou naquela cidade, ele disse, aí, infelizmente, o senhor vai aguardar só ela mesmo ali parar, porque não tem mais o que fazer. Eu não conseguia mais respirar. E Deus tinha feito uma promessa ao meu pai de que alcançaria ele. E o irmão Pedro Bock era um pastor de uma igreja, ele era cego. E ele tinha dito para o meu pai que Deus usaria, por intermédio dessa criança haverá a tua conversão. Então naquele dia no hospital ele disse para o Senhor, né? Eu vou voltar para casa, eu vou levar a minha filha. O médico disse que não tem mais jeito, Senhor. Mas se tu mudar o quadro dela, se tu reverter a situação, enquanto eu tiver vida, eu vou te servir. E daí houve a conversão do meu pai. Tremendo, Aretusa. E você, assim, esse encontro poderoso que você também teve com Deus, né? Assim, ao longo do seu crescimento, qual foi o ambiente, assim, de família em que você cresceu? Você cresceu no meio do evangelho? Cresci no lar evangélico, meu pai cuidando de igreja. Pastor? Hã?
pai Pastor, é pastoreando? pastor. Já desde pequeno seu pai Desde, pastoreava? desde os 3 anos ali que eu me lembre, ele já cuidava de igreja. Aquela etapa começa como sendo auxiliar e passa por aquela fase, mas no meu período ele já era já pastor de igreja. Tem ali a foto, né, do papai. Isso, Que o homem lindo, de gente. Deus. Glória a Deus. Minha mãe, E você, assim, lembra em que momento você entregou a vida a Cristo? Foi já criança ou foi com o passar do tempo? a minha conversão Uhum. de fato aconteceu na adolescência, onde eu tive o batismo com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, através do pastor Lira, que ele foi para a cidade de Baraúna, nesse período ele era missionário fora do estado do Rio Grande do Norte, e foi dada a notícia que ele iria para a cidade de Baraúna orar por pessoas que tinham o desejo de ser batizadas. E naquele dia, 60 jovens, naquela congregação, e a única jovem que o Espírito Santo desceu foi eu. Eu fui a privilegiada, acho que o meu sonho era ser batizada, né? E ali, de fato, houve uma conversão, eu passei a entender um campo espiritual que eu não tinha dimensão que existia, né? Glória a Deus, Aretusa. Aretusa também disse que Deus, assim, começou a te fazer promessas, né, Aretusa? É bem interessante, porque quando a gente entrega a vida a Jesus, ele é tão lindo, ele começa a revelar os planos dele para nós. Mas eu observo também que não só quando a gente entrega, antes mesmo de entregar, como eu já conheci tantas pessoas que passaram por aqui dando seus testemunhos, a gente vê Deus visitando os seus filhos, os seus chamados e revelando os seus planos. Conta pra gente assim, você lembra dos primeiros momentos assim que Deus falou assim para você, filha, olha, eu tenho um propósito na sua vida, isso, isso, isso. Eu trabalhava em uma casa, né? A família tinha dificuldades financeiras. Eu tinha que ajudar minha mãe com uma renda extra. E um dia eu nessa casa, né, eu era babá. E detalhe, eu passei 10 anos trabalhando em diversas casas e ninguém assinava minha carteira. Todas as pessoas pelas quais eu passava, elas diziam que ia assinar minha carteira, mas não assinavam. 10 anos, viu, mamãe? E um dia eu estava naquela pia lavando ali uma mamadeira. E eu disse, Senhor, tu me fizeste uma promessa de que me levaria para atravessar a Macedônia e que me levaria para converter as nações. E eu estou aqui lavando essa mamadeira. Como é que isso vai acontecer, né? E eu tinha uma dificuldade, Márcia, de me expressar. Por mais angustiada que eu estivesse, ou passando qualquer problema, eu não conseguia expressar aquilo. Então eu acabava acumulando dentro de mim desejos que eu precisava expor para Deus. E naquele dia eu lavando a mamadeira, eu disse, Senhor, eu estou lavando a mamadeira. Mas tu me disseste que a minha função e o meu chamado é cuidar de pessoas. E naquela manhã o Senhor me disse, tu já está cuidando de pessoas. Glória, Tu já está cuidando de vidas e de famílias. Eu já estou te dando nações. Porque foi dentro daqueles lares que eu comecei a compreender, irmã Márcia, que havia dificuldades no relacionamento, no casamento, no convívio. E que eu precisava manter aquele ambiente através da oração. Eu precisava interceder por aquelas famílias. Olha que interessante, porque quantas vezes a nossa visão está fechada e não entendemos que o Senhor já nos posicionou num lugar realmente da sua promessa, ou também muitas vezes através de momentos como esse somos treinadas para depois até lidar com mais número de pessoas e até, Aretusa, para compreender as dores das pessoas. Você viveu ali de perto a situação que as famílias estavam vivendo sendo uma babá. E isso foi tão importante porque você viu o cuidado que se deve ter com algo que acabou de nascer. Isso também, eu vejo que esse trato, por exemplo, com crianças, nos ensina muito a cuidar dos projetos de Deus, com algo que nasceu. Uma vez Deus falou isso comigo, Aretusa, era bem assim, ó. Nós tínhamos acabado de implantar um ministério no bairro, saímos aqui da garagem, fomos para um prédio alugado, e logo que a gente foi para aquele prédio, eu tive um sonho que tinha um bebê no meu quarto, na rede, chorando muito. E eu entendi que era Deus me dizendo, filha, o ministério está precisando da sua presença, do seu cuidado. E eu entendi que era um chamado para cuidar das pessoas que começaram a ser membros do ministério e que eu precisaria estar mais perto. Eu comecei a olhar mais para isso. Então, você aprendeu muito, com certeza, detalhes
que talvez eu não aprendi ainda, que outras pessoas não aprenderam ainda. Isso é muito importante. Inclusive, aqui nos nossos bastidores, estava contando para a Aretusa, eu estava vendo a questão do testemunho da Aretusa, desse chamado de cuidar de nações, e eu estava dizendo para a Aretusa, inclusive, Aretusa, Deus me mostrava que este momento também da entrevista, do seu chamado, Deus está te levando nas nações mesmo da terra. Aleluia. E muitas vezes, Aretusa, a gente pensa que Deus nos levar às nações é somente pegar um avião e atravessar o oceano, e não é assim. Literalmente, né, irmã O nosso Márcia? coração chega lá, a unção chega lá, a palavra voz chega atravessa. lá, a voz, através de um louvor, que até é compartilhado no Zap. Você está chegando numa outra nação, as pessoas compartilham. Nós temos pessoas que nos assistem no Japão, na Europa, Glória na a Suíça, Deus. na Holanda, irmãs na Itália, que são amigas da gente, as irmãs que traduziram as minhas músicas para italiano, duas brasileiras que moram em 2 cidades diferentes da Itália. Então, uma vez o Senhor abriu os meus olhos e disse, filha, olha, você está chegando na Itália, você não queria tanto ir na Itália pregar Aleluia. o evangelho? Filha, você está chegando lá. Você já entrou, Você né? já entrou lá Isso. dentro, você já alcançou vidas lá. Eu não sabia, Aretusa. E Deus hoje falou isso para Aretusa aqui nos bastidores. Filha, você está chegando nas nações hoje de novo. Aleluia. E é muito lindo nós vermos que você entendeu a voz do Senhor também te dizendo que, sendo uma babá, você estava cuidando de nações. Estava contribuindo. Gente, isso é muito poderoso, Estava sabe? contribuindo. Abre muito, eu sinto a presença de Deus, assim, de falar disso. Então, isso é muito importante, que os olhos sejam abertos nessa manhã, os seus olhos, você que está nos acompanhando, para ver o que Deus já tem feito através da sua vida e os lugares que Ele tem, né, Glória a Deus. te posicionado. Isso é muito importante, Aretusa. Uma Amém. vez uma ouvinte, né, uma telespectadora, mandou um dízimo para nós lá da Itália. E ela disse assim, eu nunca tinha falado com ela, ela mandou direto no meu Zap esse dízimo. Ela falou assim, Márcia, eu tô mandando esse dízimo porque a minha mãe é brasileira, a gente mora na Itália há tanto tempo, eu vim para cá com 3 anos de idade. E ela disse assim, Márcia, minha mãe mandou o aplicativo de vocês. O aplicativo é TV Avivando Nações. Isso. Ela não acompanhava a gente pelo YouTube. Então eu não tinha noção onde o aplicativo estava chegando. Tremendo. Aí ela falou assim, Márcia, a minha mãe mandou para mim, eu sou afastada do evangelho, minha mãe mandou porque ela te assiste todo dia pelo aplicativo. Glória a Jesus. E a minha mãe disse, Márcia, disse para mim, filha, olha, essa menina aqui é de Deus, menina, olha só, a gente perto dos 40, né? Glória a Jesus. Chamando a gente de menina. Essa menina aqui tem uma obra linda. Filha, faça ao menos algo na obra de Deus, contribua, já que você tá assim, mas não deixe de contribuir. E essa menina mandou, e ela foi uma das tradutoras das minhas músicas Oh, aleluia. em italiano. A gente fez Deus uma cria amizade conexões, linda. né? Linda, linda. Então, que os nossos olhos se abram. Eu não imaginava nunca, Aretusa. A minha faculdade, eu sou formada em espanhol. Olha só. E a princípio não fazia sentido para mim. Hoje eu entendo um dialecto espanhol quando alguém me pede uma oração. Você está entendendo? Então tudo que Deus nos entrega tem um propósito, tem um objetivo. Às vezes você é Débora e Deus me coloca como Jael, lá no final, do meio do vale. Mas não tem significância. O que importa é o projeto que Deus colocou na sua mão. Você lidera. E eu estou lá embaixo guerreando. Débora não tinha possibilidades, irmã Márcia, de entrar naquela guerra porque ela era uma mulher. Mas Deus deu a ela uma legalidade. Jael não poderia sair da tenda, porque ela tinha que reparar a propriedade. Mas Deus atraiu a situação para a casa de Jael. Uma ferramenta que Deus coloca na sua mão, hoje pode não aparentar ser, pode não ter significado, mas no final haverá um propósito concluído na mão de Deus para a sua vida e para a minha vida. Isso, e vai se cumprir o propósito do decreto que Deus lançou. Eu creio. Eu fiquei muito maravilhada com esse dia, marcou muito. Eu disse, Senhor, abre a minha visão, Glória porque a Deus. eu não tenho noção. E Deus tinha me dado um sonho desse aplicativo. Quem quer baixar aí, olha, app Glória. TV Avivando Nações, que passa toda a nossa programação 24 horas. E eu lembro que eu tive um sonho que mostrava uma profetisa me dizendo, o Senhor levará o aplicativo aos 4 cantos da terra. Oh, glória Isso a foi Jesus. quando foi lançado o aplicativo, era uma rádio na época. Tremendo. E agora a gente vê isso, né? Eu creio que hoje, Aretusa, através do seu testemunho e do nosso bate-papo, assim, Deus está abrindo a visão dos filhos, que talvez estão dizendo assim, Senhor, é tão pequeno. Não, não é pequeno o que o Senhor te deu e há de se cumprir o que Ele determinou com essa ferramenta. Eu creio. Agora, uma coisa eu sei, Aretusa, depende de nós cumprirmos o propósito que Ele nos chamou. Depende Verdade. de nós dizermos, eis-me aqui e fazer. De uma entrega. Independente do alcance,
do que é o projeto, mas essa entrega é muito importante. Quando Deus te falou sobre a questão da mamadeira, olha que lindo. O que foi fala para mim o que foi que você sentiu na hora? Que o Senhor estava me dando aquela mamadeira, ela significava que vidas viriam para minhas mãos. E assim como eu cuidava daquela criança com cuidado, delicadeza, haveria pessoas que viriam para a minha mão que estariam naquela mesma situação, que elas não saberiam se conduzir, ter autodomínio, e que era necessário eu ter o supramento, eu ter o alimento, e mais ainda, eu ter o cuidado de injetar nelas a quantidade certa de alimento, nos horários distribuídos adequadamente. Né? E o Senhor me fazia observar uma coisa, Márcia, que na madrugada, quando aquela criança ou aquele bebê não dormia, o Senhor dizia, fica com ela, ora pela mãe, ora pelo pai. E ali eu já estava literalmente cuidando, porque havia divergências ali dentro daqueles lares. É impossível não acontecer isso. E eu dizia, Senhor, visita o quarto da minha patroa, visita, Senhor, a empresa do meu patrão, visita, Senhor, a faculdade dos filhos dela, né? Já existiu filhos maiores, em outras casas que eu fui eram filhos maiores. Senhor, traz calmaria sobre este lugar. Então ali eu fui entendendo que não precisava eu falar, que não era um tempo de eu falar, mas era o tempo de eu profetizar. Eu tinha dificuldade em expressar palavras que trouxessem conforto. Mas mesmo assim o Senhor me dava o discernimento da oração. Daí o quanto a oração, Márcia, ela é poderosa. Porque você não precisa expressar a palavra. É a eficácia dela que faz o campo favorável. E eu percebia que quando eu começava ali a fazer propósitos, orações, Deus começava a contornar situações ali dentro, né? E eu me maravilhava, E eu me maravilhava com aquilo da grandeza de Deus e do cuidado de Deus. Muito lindo. Nossa, tremendo isso, Aretusa. E você também tem a sabedoria de falar e calar na hora certa, né? Quantas vezes, assim, Deus nos posiciona em ambientes onde às vezes pode até existir um tempo de silêncio, mas existe o tempo da intercessão. E no mundo espiritual há uma movimentação. A gente sempre ensina muito aqui para as mulheres e os homens que onde você estiver, você é luz para as nações. A palavra diz que nós somos luz e sal da terra. Verdade. Então, muitas vezes as pessoas são colocadas num campo difícil, numa casa, no trabalho difícil. E as pessoas, normalmente, elas querem fugir desses lugares. Sendo que, na verdade, você é o portador da solução para aquelas vidas, né? Para que haja paz em meio à guerra. Você é a flecha. Você é o pacificador daquele lugar. Temos que entender essa posição, a nossa missão de amar e servir. Você pode servir as pessoas com a sua oração, como a Aretusa se dispôs aqui. Ah, Márcia, eu era babá. Ali eu não podia pregar tipo, como você disse, você tinha um discernimento que não podia estar dando aconselhamentos, por exemplo. Mas você sabia que o seu papel intercessor mudaria a situação daquelas famílias. Isso. E você começou a ver os resultados. Isso é muito forte. Aretusa, a gente já entrevistou uma moça, que hoje ela é missionária pregadora, que ela chegou a traficar. O Senhor chamou ela dentro da prisão, ela virou uma missionária dentro da prisão. E já no caso dela, ela ganhou voz. Olha que contradição no sentido de momento de calar e falar. Mas biblicamente existe o momento de falar e o momento de calar. No caso dela, ela tinha abertura para dar aconselhamentos até para o diretor da delegacia. Mas o que acontece? Ele mandava chamar ela para receber aconselhamentos de Deus, porque ele passava momentos difíceis. Ela chegou a testemunhar para nós. Então, existem situações, eu estou falando isso para as pessoas entenderem que cada um tem o seu momento, cada um vive uma história. Com a necessidade, né? Isso. Se Deus está te mandando aí falar, se é o seu tempo, se você tem abertura de falar no seu trabalho, né? Aí você fala. Mas se você vê, olha, não há abertura, Deus não abriu a porta ainda, eu orei. Então, você está calado, mas você ora. Isso é muito importante, esse ensino para as pessoas compreenderem, né? Se destravarem nisso, em nome de Jesus, tá? A Aretusa também estava me dizendo que o Senhor fez uma promessa muito linda, que haveria um sustento na tua vida da parte do Senhor. Conta pra gente, Aretusa. Quando eu era pequena, o Senhor me prometeu que eu teria uma empresa. E, ó, que interessante. Foi uma das profecias que eu guardei fielmente dentro do meu coração. E por diversas vezes, pessoas me questionaram quanto a essa profecia. E detalhe, eu vou dizer isso aqui para você e guardo isso aqui hoje.
Quando Deus te fizer uma profecia, não conta ela para muita gente. Porque muita gente vai usar a tua situação presente para dizer: que profecia é essa? Que chamado é esse? Que promessa é essa que Deus te fez e você não sai dessa situação? E um dia eu orando ao Senhor, eu disse: Senhor, até hoje eu guardei esse chamado, essa promessa dentro do meu coração. Mas a partir de hoje eu não vou mais guardar. Porque eu não sei se é o Senhor ou se é eu que não estou na posição, porque às vezes somos nós, tá? Na maioria das vezes, eu quero que você entenda que não será Deus, será nós que não vamos estar adequados ou no canto correto para receber essa promessa. E eu ia à noite para um evento. Era um chá de mulheres. E quando eu chegava naquele chá, aquela mulher trazia aquela palavra sobre uma mulher que havia vendido tudo e ido embora. E após 7 anos ela havia retornado. Ela era uma viúva. E que o rei, quando soube que essa mulher havia retornado, devolveu a ela tudo que Dante ela possuía. Em 100% foi restituída a ela. E quando terminava ali de ministrar o momento da adoração, ela vinha na minha direção e dizia: olha, assim te diz o Senhor, quem te deu a legalidade da empresa foi eu, teu Deus. Guarda ela no teu coração. No tempo certo eu levantarei pessoas que irão te direcionar para o propósito que eu tenho na tua vida. Tu não precisa se preocupar quanto à promessa. Tu precisa descansar na promessa. E naquele dia eu vi o Senhor cuidando, Márcia. Sabe? O Senhor tirando a dúvida que existia dentro do meu coração. E hoje eu tenho uma empresa junto com meu marido de certificado digital. Né? Estamos em alta no mercado. Glória a Jesus. E você vê a promessa se cumprindo e pacientemente, né, você vivendo as promessas em obediência ao Senhor. Aretuso, muitas pessoas já testemunharam para nós processos difíceis que elas passaram. E às vezes você vê alguém testemunhando, por exemplo, essa bênção do sustento, a bênção do chamado. Mas fala pra gente assim, o seu momento de maior dificuldade nos processos que você passou. Amém. Eu passei um período muito conturbado, né? E por diversas vezes eu cheguei até em dizer: eu não vou mais caminhar. Senhor, eu não consigo mais andar, né? Coisas me sucederam, me aconteceram. Coisas que eu não estava preparado para viver, né? E eu entrei no vale de uma depressão. A minha família não conseguia compreender que eu estava com depressão. Eu tinha vergonha de dizer para algumas pessoas que eram próximas a mim que eu estava com depressão. Então eu fui para o médico e eu disse a ele todo o estado crítico que eu estava, né? E eu orava, tá, Márcia? Que as pessoas acham que crente não passa por depressão. Crente passa sim por depressão. Crente passa por um estado de abatimento de alma. Davi vai dizer: ó minha alma, porque estás abatida. Ó minha alma, porque estás angustiada. Davi estava em uma depressão. E ele dá uma receita: espera em Deus. Confia em Deus. E no meio daquela depressão, Márcia, eu comecei a perder peso. Fiquei com 42 quilos. Fui morar detrás de uma sala de uma igreja. Foram 3 anos ali, Márcia. Eu ia para a igreja, mas eu não tinha motivação de me superar. Eu não tinha expectativa de que nada mudaria na minha vida, né? E eu estava numa cadeia aprisionada, literalmente. Não sei se você lembra, mas eu vou quitalhar. Aquela mulher, ela tinha há 18 anos, a palavra de Deus vai dizer, que ela andava encurvada. Um espírito, porque somente o Dr. Lucas faz a menção dela na palavra. E ele era médico, ele poderia diagnosticar e dizer que aquela doença dela não era física. Né? E ele diz que há 18 anos aquela mulher andava de cabeça para baixo. Aquela mulher nunca poderia casar, Márcia. Ela nunca poderia ter o prazer de comer sentado com ninguém, porque ela era encurvada, há 18 anos, né? E um dia ela entra na casa do Senhor, mesmo encurvada, para ouvir a voz do Senhor. E Jesus estava ensinando. E ali ele para e diz: mulher, hoje será o dia do teu milagre, né? E foram 4 anos, Márcia. Eu rompendo faculdade, eu rompendo projetos sociais dentro da igreja que eu era envolvida. E um dia eu cheguei para um pastor e disse para ele: me socorra, me ajude, porque eu estou morrendo. Eu não vou conseguir sobreviver.
Pensamentos de morte, pensamentos de destruição passavam pela minha cabeça. Por causa de decepções. Decepções amorosas, frustrações. Eu sempre tive uma coisa, né? Eu digo muito que o meu DNA não é o DNA normal aqui da Terra. Eu prezo muito pela fidelidade, pela palavra, sabe? Eu acho que é vital. E aqueles 4 anos me fizeram entender, né, que Deus estava me tratando. Que o propósito que Deus tinha na minha vida, que vidas que eu cuidaria estariam no meu estágio, ou estágio maiores do que o que eu estava vivendo. E era necessário, mesmo o meu coração ali, sangrando, doendo, né? Machucado, decepcionado, frustrado na área sentimental, frustrado na área de amizades, em todas as áreas. Eu olhava para todas as áreas e eu não via saída. E esse pastor, ele foi vital. E ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu nunca me esqueci daquela oração. A palavra que ele disse assim foi: Senhor, ela não está mais suportando. Mas em menção da promessa que tu fizeste a ela, faz ela ter resiliência e voltar ao estado normal dela. Para que ela viva a promessa e que ela venha se lembrar desse estágio, Senhor, com sensação de alegria. E hoje eu vivo isso, Márcia. Eu olho para isso com sensação de alegria. Glória a Deus, quanta vitória. Né? Eu acho tão importante, sabe, Aretusa, falar dessa questão de ser humana, de ainda estar na terra como peregrina, como Jesus disse: olha, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, esperem em Deus, como Glória você a citou o Jesus. salmista. Né? Sabe, você falando, eu lembrei da palavra no momento que fala que Davi ali já liderando ali um exército, os seus. E a palavra diz que Davi teve as esposas roubadas, Isso. a cidade foi saqueada e aquela responsabilidade que estava sobre a vida dele foi tão grande. A Bíblia diz: eu fiquei muito impactada quando eu li aquilo, porque eu passei por isso. E a palavra diz assim: Davi chorou com todas as suas forças até não ter mais as lágrimas. Isso. Eu fiquei assim: meu Deus, ele passou por isso, o queridinho do Senhor, aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus. Como nós não passaríamos? Se Jesus passou, a palavra diz em Hebreus 12, que Jesus é o nosso maior exemplo no dia da provação, ou no dia mal que nós podemos passar na terra. Então nós temos na palavra os exemplos bíblicos, e a palavra diz: mas olhem para ele, autor e consumador da sua fé, ele venceu. Né? Depois você faz essa leitura, Hebreus 12, na minha Bíblia é intitulado assim, ó, Jesus, o maior exemplo nos dias das provações. Alguém que conseguiu ser fiel ao Senhor, a vencer, a viver o seu propósito em meio a tremendas dores, calúnias. Então, o nosso Senhor realmente é o nosso maior exemplo de tudo isso. E eu louvo a Deus porque a Aretusa está de pé e não desistiu da caminhada. Aleluia. Vocês estão vendo assim essa mulher comunicativa, né? Cheia de habilidades aqui na comunicação do Evangelho. Nada tímida, conversando aqui, mas foi sempre assim, Aretusa? Fala pra gente. Console alguém aí acerca disso, porque tantas mulheres falam pra mim sobre a frustração de ser tímida, por exemplo. Conta pra gente. Vamos lá. Não, eu nunca falei muito assim como eu falo hoje, né? Eu tinha um medo dentro de mim de eu pronunciar alguma palavra e trazer um desconforto ou machucar alguém. Então, querendo ou não, havia uma trava dentro de mim, né? E quando eu fui para o período de escola, né, o ensino médio, sabe aqueles trabalhos que a gente apresenta? Eu tinha dificuldade, mesmo com o papel eu me tremia todinha, eu suava, eu passava mal, né? Às vezes você quer ler um versículo e não entende porque é que você não está conseguindo ler o versículo. E eu ganhei um projeto na escola, né? O Jovem Aprendiz. E nesse projeto eu teria que ir para Natal e apresentar ele. E eu disse: e agora, Jesus, eu não sei falar. E por que isso foi criado em mim? Porque o meu dialeto é muito ligeiro, eu falo muito ligeiro. E hoje eu falo bem menos, tá? Tem uma dicção ótima. Mas antes eu falava rápido demais. Então o Senhor desfez esse mal, né? Eu consegui fazer publicações na minha faculdade, né? Meu TCC foi 9.9. Aleluia, parabéns. glória a Jesus. Você que está em casa, acredite, Deus está no controle da sua voz. Glória a Deus, gente. A gente vê, é muito importante falar isso também, porque as pessoas veem às vezes o projeto todo pronto. Aí não sabe que você teve que derrubar o gigante da timidez, tantas coisas que você venceu. Fala pra gente aí sobre essa foto.
que tá ali. Ah, uma promessa de Deus. Tem a Micael, esse rapaz de blusa branca, um grande amigo meu, Alírio, né? Jane, Bruna. Essa professora é a professora do IFRN. E eu ali, ó, acreditando que as coisas mudariam. Nesse período aí, eu já estava com depressão, tá? Uhum. Foi o período mais difícil da minha vida. Eu ia para a faculdade e, assim, eu não tinha condição. Faculdade de espanhol? Espanhol. Sim. E eu não tinha condição. Então, eu tinha que romper duas guerras. A guerra financeira e a guerra psicológica. Sim. Que eu já estava cometida da depressão. Mas foi aonde eu idealizei muitos projetos e Deus me fez entender que as minhas habilidades não estavam apenas na voz, mas sim nas mãos também. Também, né? Glória a Deus. Você também tem um projeto muito lindo, né? De ação social. Fala pra gente. Oh, glória a Quantas Jesus. novidades. Mulheres chamadas para servir, né? O Senhor me deu esse projeto e ele estava num papel. Não saía do campo do papel. E eu guardei ele. E um dia alguém disse, faça 7 prioridades daquilo que você quer que Deus faça na sua vida. E todas as minhas prioridades, que era casar, ter uma casa, ter um carro, uma faculdade, eu coloquei por último e coloquei em primeiro lugar, mulheres chamadas para servir. E no ano de 2021, o Senhor me abençoou com mulheres, onde a gente faz chás, atende elas e cuida delas. Ai, que lindo, gente. Esse trabalho com as mulheres. Diz o seu telefone também para alguém que quer saber mais sobre o seu projeto social, né? O WhatsApp é 8738-2398 e a linha é 9895-1916. Certo. Aretusa, eu sei também que os louvores acompanham muito a sua caminhada com Deus. A gente se identifica muito nessa área. Amém. Também. Verdade. Como eu disse aqui no início do programa, a Aretusa sempre foi muito profetiza na minha vida. Não lembro qual foi o nosso primeiro momento de se encontro, mas eu lembro que 2016. Sempre que a gente se encontrou, foi em 2016? 2016, chá. Esses chás de mulheres marcaram a nossa história, né? Sempre a gente encontra alguém de lá. Glória. Nesses chás a gente fez alianças muito fortes, sempre, verdade. Né? E eu lembro que a Aretusa também passou pelo nosso programa Novo Tempo. Gente, esse foi o meu primeiro programa de TV, 2016. Lá na TV Mossoró, em 2016. Olha, a Aretusa já estava lá com a gente, né? Você sabia que foi no dia do meu aniversário que eu fui cantar no seu programa? Nossa. Dia 25 de agosto. Cumprimento também de promessa, né? Foi. E a Aretusa teve com a gente ali, então, vários momentos realmente passou pela nossa vida. E eu lembro, Aretusa, de um tempo aí atrás, que você teve com a gente no nosso chá de mulheres, há uns anos atrás, uns 4 anos. A Aretusa falou assim para mim, eu fui deixar você em casa, e eu lembro, a Aretusa disse assim, Márcia, Deus vai te levar a treinar muitas mulheres, e muitas mulheres, para começar o ministério delas, primeiro vão ter que passar pelo seu treinamento. Verdade. Mas, gente, sinceramente, eu falei, Senhor, como assim alguém vai ter que passar por mim para ser enviada? A gente não é que se sente indigna, mas no sentido de experiência, capacidade, né? O ministério estava nascendo naquela época. E hoje, Aretusa, eu não tinha nem passado para você, mas a gente lançou a Escola Vento e Fogo faz 2 semanas, né, gente? Nós lançamos a Escola de Treinamento Ministerial faz 2 semanas. E após aquela profecia que você falou para mim, acho que foi em 2018, foi um chá que a gente fez na garagem ainda, né? E após aquela profecia, Deus ali já vinha ministrando umas coisas, mas confirmou muitas coisas no meu coração e usando pessoas e me dando conteúdos que eu vinha anotando num caderno e guardando para um tempo específico. E quando foi no fim do ano passado, a gente começou a produzir em vídeo, mas nós vamos ter também os presenciais. Você também, ó, que achou interessante, Márcia, eu quero um treinamento desse. Você entra no meu site, marciamorgana.com.br, tem aí na tela, né, Sadraque? E você pode entrar lá e conhecer esse projeto que nasceu no coração de Deus. É muito importante a gente testemunhar. Deus usou aqui a filha dele, né? Corajosamente entregou a profecia. E eu não desprezei de jeito nenhum, Aretusa. Eu fui orar ao Senhor. E o Senhor me disse que estava sendo realmente gerado, que haveria ainda o tempo de nascer. Então você também que está em casa, não tenha pressa. Isso. Deixa Deus gerar em você. Assim como a Aretusa disse que ficou gerando ali a sua ação social, não foi? Mulheres chamadas para servir. Ai, que lindo, gente. Nós amamos o trabalho com as mulheres. Então, entre também nesse site, no meu site, conheça esse projeto,
que a Aretusa sempre passou com passos marcantes na nossa caminhada, né? Tantas outras coisas, né? Palavras proféticas sempre muito fortes para nós, para nossa equipe. E a Aretusa a gente começou a ver acontecer, porque Deus é fiel para cumprir. Eu estou vendo aqui o que ele proferiu na sua vida. Verdade. Glória a Deus, amados. E também a questão do louvor, eu queria contar aqui um último detalhe, para a gente escutar também a adoração com a Aretusa, que tem uma palavra de consolação no louvor que ela vai ministrar sobre nós. E certa vez a Aretusa me deu uma palavra profética. Gente, pega isso de ensino para a tua caminhada com Deus, certo? Né, Aretusa? Deus ainda usa profeta na terra. Existe o dom de profecia aí fluindo na vida das pessoas. E certa vez a Aretusa, você me fez uma visita lá em casa, lembra? Ela falou assim para mim: Márcia, eu vejo você com a bandeira na mão. Foi. Eu disse, bandeira na mão. Eu pensei, gente, ela disse literalmente, uma bandeira na mão. E no ministério nós não temos bandeira, né, Sandy? Temos a bandeira do ministério que está guardada. A gente aqui no templo a gente não chegou a colocar aqui. E a Aretusa disse na época, isso faz uns 4 anos, eu vejo você com uma bandeira na mão assim, ó, estendendo, e as pessoas têm que ver. E eu, na hora, não sabia de nada disso, Aretusa. Fazia sentido, né? Não fazia sentido. Talvez você que está em casa aí, Deus está te falando tantas coisas aqui nesses momentos. Você está dizendo, Senhor, eu estou escutando. Não está fazendo muito sentido. Lá na frente você vai lembrar que Deus te treinou, que Deus te revelou através de momentos, palavras, visões, não é? Verdade. É muito tremendo. Para mim foi muito tremendo. Ela falou aquilo, eu guardei aquela palavra e passou uns 2 anos, 3 anos, né? E em 2020 eu gravei o meu primeiro clipe da minha vida, né, Ostane? Qual era o nome da canção? O primeiro clipe era Clamor pela Nação, uma composição que Deus me deu, que estava guardada. E que no clipe a gente não ia colocar a cena com a bandeira, mas já tinha a ideia da cena da bandeira. E assim, nos últimos momentos, Deus me inquietava e ao mesmo tempo o Stani veio e falou assim, o Stani é produtora, gente, do clipe. Ai, ô glória. Ô, glória. E aí o Stani, Márcia, eu senti que tem que ter a bandeira. Oh, glória, Jesus. Mas dentro de mim, Aretusa, havia uma cobrança que tinha que ter a bandeira do Brasil. Porque é o símbolo da nossa nação e nós temos que ter paixão, oração, nação. Deus falava, é a representação da nação. E ali nós fizemos, na rua mesmo, ali da faculdade. Fizemos você pode acompanhar esse clipe, né, no meu canal no YouTube, Pastora Márcia Morgano. Clipe Clamor pela Nação. Tem a bandeira do Brasil. Deus, eu viu? Vi, eu amei. Ela viu, ela disse, Márcia, tá aí a bandeira. Jesus é fiel. Então, queridos, não desprezem as profecias, as revelações. Quando elas vêm de Deus, elas se cumprem. Que nós desejamos que a Aretusa, a sua família, e você que está nos assistindo, viva intensamente o chamado de Deus. Né? Ainda que se você passou por vales, como a Aretusa disse, mas espere em Deus, porque Ele há de te fortalecer. E a Aretusa vai ministrar agora aqui uma canção. Quero convidar vocês para estarem aqui se deleitando no Senhor com este louvor que diz que é para você descansar. Amém. Aleluia. Vamos adorar e vamos voltar já também para orar por vocês, tá? Fica conosco, vamos adorar. Você que está em casa, não deixe de fazer esse curso. É o conhecimento da palavra, ele é riquíssimo para a sua vida. Eu quero convidar você nesta manhã a confiar no Senhor. Todos os projetos que não deram certo até hoje, eu declaro sobre a tua casa, sobre o teu casamento, que haverá cura, haverá restauração, que a tua mão e a mão do Senhor vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, desfazendo todo o mal e te fazendo descobrir os tesouros da terra. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Enxugue as tuas lágrimas. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa.
Esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem tô tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Ele toca nesta manhã na tua enfermidade. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro. Você vai ter vontade de voar e descansar. Oh mulher, descansa. Quem te prometeu garantir. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem tô tocando agora. Eu restituo, eu saro, eu curo, eu transformo, eu liberto na tua vida. Creia nesta manhã. Eu sou medicina. Ele é dono de tudo, da tua vida, antes de você existir, antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele já havia traçado um projeto. Tu não vai morrer nesta depressão. Ele está tocando na tua vida, agindo Ele, quem impedirá na tua vida? Oh, agindo Ele, quem impedirá? Oh, aleluia. Descansa. Quem te prometeu garantir. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Ele está validando todas as promessas. Oh, Ele está validando na tua vida. Ele tem na palma da sua mão. Só precisa descansar. Descansa. Oh, Ele garante por absoluto. Descansa. Esse mal não é pra morte. O diagnóstico vai ser mudado. Ele entra trazendo restauração, te dando força. Só precisa. Oh, só precisa descansar. Descansa no Senhor. Entrega a Ele os teus projetos e Ele levantará pessoas para fazer a promessa acontecer na tua vida. É Ele quem toca na tua vida nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Que delícia descansar no Senhor. Vamos nos deleitar em Deus, né? Eu quero pedir a Aretusa agora para estar orando por você. Palavras proféticas foram liberadas aqui dizendo que você não vai morrer nessa sua luta e que é necessário esperar em Deus. As suas forças serão renovadas. Amém? Aretusa, vamos estender as mãos para quem está nos acompanhando e abençoar essas vidas. E Deus está entrando nos lares com a operação de milagre neste dia. No poder que é no nome de Jesus. Aretusa, ora. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã. Sim, Senhor. Por vidas, Senhor, que terão alcance desta voz. Por vidas que ouvirão esta palavra, Senhor. Isso foi um momento prazeroso aqui com a tua filha, onde talhamos sobre alguns pontos e algumas promessas. Senhor, eu quero que tu entre nos lares nesta manhã. Aonde houver uma dor, aonde houver uma ferida, aonde houver uma inflamação, aonde houver decepções, quanto a projetos, quantas pessoas, Senhor, que nesta manhã o Senhor entre fazendo a cura, estabelecendo, Senhor, as forças, devolvendo a elas, Senhor, coragem, fazendo elas cumprir
compreender que é tempo de suportar, que é tempo de descansar, que é tempo de esperar. Entra com cura nesta manhã. Eu creio, Deus, que por intermédio da vida de irmã Márcia, Senhor, tu mudará a vida de outras mulheres. Diagnósticos nestas manhãs sejam devolvidos de forma positiva. Diagnósticos que seriam dados com negatividades serão ditos que não há mais nada. Assim eu creio que tu entra nesta manhã, aonde houver uma depressão, aonde houver um sentimento de frustração, sentimento de morte, que quer, Senhor, destruir. A tua palavra é poderosa para entrar, para desfazer, para restaurar, para trazer salvação, para trazer libertação. Dá a elas, Senhor, habilidade nas mãos, para elas compreenderem, Senhor, que na guerra não pode ser vencida apenas com a voz, mas que é necessário utilizar os joelhos, que é necessário utilizar as mãos. E assim eu creio, Senhor, que haverá testemunho, que elas ligarão, haverá devolução daquilo que foi roubado delas, a devolução dos seus esposos, a restauração dos seus filhos, haverá salvação. A empresa vai fluir, o banco vai ligar. Toca nesta manhã, mas toca na área sentimental e na área mental, trazendo acalento, trazendo consolo, trazendo descanso e dando paz nesta manhã. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Aleluia. Quero desde já agradecer aqui a vinda da Aretusa, dizer para você que está em casa, entre em contato conosco, você que recebeu o seu milagre, né, Aretusa? Aleluia. Importante nós proclamarmos e testemunharmos as obras do Senhor nas nossas vidas. Ó, DDD 84 987 25 31 43. Você pode estar trazendo o seu testemunho, também compartilhando aquilo que você aprendeu e que foi tão precioso num dia como este, através da vida aqui das tuas filhas, das filhas do Senhor que passam por aqui, e também da palavra de Deus que tantas vezes nós ministramos neste lugar. Amém, Aretusa? Meu desejo é que você possa retornar mais e mais vezes, sempre com tantas novidades incríveis que o Senhor opera na tua vida, no teu casamento, na tua família, e chamado em nome de Jesus. Amém? Muito Deus te obrigado. abençoe. Aleluia! Nós vamos ao intervalo, voltamos já já, queridos. Fique com a gente. Tem uns recadinhos muito especiais para vocês. Você está se sentindo indisposta e não está conseguindo conciliar o teu chamado com a tua vida pessoal? Eu quero convidar você para conhecer o curso Ministério, Saúde e Vida Pessoal. Neste curso, que faz parte da Escola Vento e Fogo, eu compartilho com você as ferramentas que eu adquiri e passei a usar a fim de que eu fosse aperfeiçoada nessas áreas da minha vida. São 4 aulas. A primeira aula fala sobre rotina e organização. A segunda aula fala sobre desenvolver os projetos de Deus de uma forma prazerosa. A terceira aula fala sobre saúde do corpo. E a quarta aula fala sobre saúde da mente. Entre no site marciamorgana.com.br e você pode ali conhecer mais e mais informações acerca dos cursos que a Escola Vento e Fogo dispõe para você. Deus te abençoe. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. A pastora Márcia Morgana convida você para o chá Preciosas em Natal, Rio Grande do Norte, que será realizado no dia 30 de julho, às 18h, no Monas Recepções, Avenida Maranguape, número 2433, Nossa Senhora da Apresentação, Natal, Rio Grande do Norte. Se inscreva no telefone 849-8715-9096. Chá Preciosas.
TV Avivando Nações. Ministério Pastora Márcia Morgana. Manhã preciosa. Esses dias nós temos vivido dias de muita produtividade no reino para abençoar o próximo. E eu quero compartilhar estes momentos com você através deste momento que é o nosso momento imã. Glória a Deus. Amados, foi uma alegria muito grande nós podemos servir a comunidade do bairro Pousada das Termas com a nossa ação social, o nosso projeto Amada de Deus, com todos os serviços gratuitos que foram prestados no templo da IMAM, a Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, em Mossoró. Você acompanhou esse trabalho? Eu quero te convidar a conhecer esse projeto no nosso site avivandonações.com.br. Nós temos aí algumas imagens deste momento muito especial que foi gerado no coração de Deus. Esse projeto social para abençoar as vidas. Nós tivemos ali no templo da IMA cerca de 150 pessoas que passaram pelo templo e foram abençoadas com serviços gratuitos, com cortes de cabelo. Você pode ver que teve uma equipe de 7 cabeleireiros que estiveram conosco oferecendo serviços gratuitos. Esses são os voluntários cabeleireiros, a Lidiane, design de sobrancelha, a Lurdinha, enfermeira também, o Magno do Corte. Essa foi a nossa loja gratuita, totalmente gratuita, onde as mulheres entraram e receberam bênçãos ali, as roupas, calçados, material também de beleza. Esse aqui é o pastor Edinato, que vocês conhecem também. Teve corte de cabelo ali, olha. Gente, lanche gratuito. Nós servimos 200 cachorros quentes, sucos, refrigerantes, tudo totalmente gratuito. Teve sala de oração, o poder de Deus foi tremendo na nossa sala de oração. Pessoas que receberam ali palavras proféticas, alívio na alma. Mulheres que chegaram aqui, participaram com muita alegria, testemunharam que precisavam de um momento como esse. Um momento em que elas se sentiram muito cuidadas. Gente, essa é a Julinha. A Julinha tem uns 7 aninhos, ela foi ali, ela quis ficar distribuindo os bolos e os cachorros quentes. Todo mundo que chegava, ela dizia, tem bolo, bolo de chocolate, bolo fofo, bolo isso, tem cachorro quente. Olha, as crianças receberam os cortes de cabelo, Sadraque e Edinato trabalhando aí na parte do vídeo, muito importante esse momento. Ali nós filmamos, olha, como ficou o templo. Cada setor foi distribuído aí no meio do templo e também teve as salas separadamente de oração e loja gratuita. Essa é a Lurdinha, enfermeira voluntária que esteve conosco também. Houve medição de pressão, né, aferição de pressão e também glicemia. E foram muitos cortes de cabelo, muitas pessoas receberam, crianças, mulheres, jovens, adolescentes, idosos. A Lidiane fez um serviço de sobrancelha, design de sobrancelha. Então, nós vimos os testemunhos lindos. Eu mesma dei carona para umas mulheres e elas disseram assim, Márcia, eu estava precisando tanto de um dia como este, Márcia, porque eu estava precisando tanto me sentir cuidada. É muito importante. Eu quero te convidar a ser alguém que adota o projeto da nossa ação social, projeto social Amada de Deus, da Avivando Nações, da IMAN, em Mossoró, no bairro Pousada das Termas. Márcia, como é que eu posso ajudar? Você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que pedi aqui Sadraque para colocar na tela, e você pode entrar em contato conosco e dizer, você pode ofertar roupas, calçados, alimentos, as roupas e calçados podem ser novos e usados. E nós temos, por exemplo, nós recebemos um pedido de ajuda, no dia mesmo aqui da ação social, uma grávida de 6 meses, que nós não conhecíamos, mas que ela tem parentes que nos conhecem aqui. Ela falou comigo, Márcia, eu estou precisando muito de suprimento, porque ela disse que está com 6 meses de gravidez, por exemplo, e ela não tem nenhum material para o seu bebê, está passando uma dificuldade muito grande. Então, nós oramos por aquela vida e também colocamos ela na nossa lista de atenção especial acerca das grávidas. O projeto Amada de Deus tem essa atenção especial com as grávidas, distribuindo para elas também, não somente
Troquei aqui de microfone. Você pode estar doando também roupinhas de bebês, fraldas descartáveis para recém-nascido. Você pode abençoar também uma grávida, adote uma grávida do nosso projeto social Amada de Deus. Entre então em contato conosco. Mas se eu quero conhecer mais sobre o projeto, você pode entrar no site avivantonações.com.br e verificar lá, né, todos os nossos passos e aonde nós estamos alcançando com esta obra, tá? Esse projeto ele é diário, faz parte da nossa rotina diária, não somente quando nós agendamos ele dentro do templo. Foi muito, muito especial. Outro recadinho importante para você que é líder e que é pastor, nós teremos o nosso café com pastores e líderes no dia 11 de junho. 11 de junho. E você pode se inscrever no site avivantonações.com.br. Inscreva-se, participe. Deus tem uma palavra poderosa de cura para o teu coração e fortalecimento para você que é líder de departamentos, você que é pastor. Nós teremos já o nosso terceiro café com pastores e líderes. Que alegria, que honra servir os anjos do Senhor. Né? E você pode se inscrever no nosso site. Entra lá, se inscreve. Acontecerá na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, no Templo da Imã, Igreja Missão Apostólica, Avivando Nações. Né? O nosso querido, meu esposo, estará ministrando a palavra. Pastor Ednardo Luciano, Deus já tem dado uma revelação poderosa. Sabe o que acontece muito no Café com Pastores e Líderes? Deus distribui ferramentas espirituais e também promessas de bênçãos de suprimentos materiais para os pastores que chegam aqui. Quantos testemunhos nós já vimos dos pastores dizendo o que eles receberam aqui nos nossos cafés e que começou a acontecer na vida dos homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, porque o Senhor tem esse encontro marcado conosco, especialmente para liberar sobre as lideranças, inclusive projetos do reino de Deus são revelados durante as ministrações. É muito forte o que tem acontecido no nosso café com pastores e líderes. Não deixe de participar. E se você está muito longe, mas ainda não dá tempo para ir, ou talvez se você não puder estar, nós estaremos transmitindo ao vivo pela TV Avivando Nações, tá? Gente, tenho aqui também um recadinho especial acerca da nossa Escola Vento e Fogo. Vocês acompanharam ontem à noite a aula aberta da Escola Vento e Fogo, que fala sobre o Evangelho, a comunicação e as redes sociais. E eu quero convidar você a entrar no meu site, marciamorgana.com.br, e se inscrever também para os nossos cursos que estão em andamento, que é um treinamento ministerial para você. Você quer aprender mais sobre redes sociais, comunicação dentro do teu chamado? Entra lá e se inscreve para o curso, porque isso há de trazer para você ferramentas, clareza, visão para o teu ministério. Estamos também em andamento com o curso Ministrações de Poder e Dons. Vai lá, se inscreve, seja muito abençoado também nessa área do teu ministério, em nome de Jesus, tá? Fica aqui também o meu abraço carinhoso para você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Eu quero desde já abençoar você e apresentar os pedidos de oração que vocês têm enviado para nós, no poder que é no nome de Jesus, Pai. Que venha sobre eles céus abertos, com decretos, Senhor, de milagres para essas vidas. Os teus filhos que nesta manhã estão dizendo: Senhor, está tão travado isso aqui, me abençoa. Deus, que o Senhor possa estar trazendo um refrigério poderoso para estas vidas, que eles venham testemunhar a tua glória, a tua mão poderosa que toca e muda e transporta, o teu vento que muda situações e que faz acontecer o impossível. Tu és o Deus do impossível nessas vidas, em nome de Jesus, amém? Entre em contato conosco pelo DDD 849-8725-3143, pode mandar o seu testemunho, ou se você quiser ter uma amizade conosco, conhecer mais do ministério, receber um conselho talvez, nós estamos aqui para servir a você também, tá? Beijo carinhoso, um abraço, fica com Deus, nós voltamos amanhã, 10 da manhã, com Manhã Preciosa, ao vivo, em paz. Você está se sentindo indisposta e não está conseguindo conciliar o teu chamado com a tua vida pessoal? Eu quero convidar você para conhecer o curso Ministério, Saúde e Vida Pessoal. Neste curso, que faz parte da Escola Vento e Fogo, eu compartilho com você as ferramentas que eu adquiri e passei a usar,
a fim de que eu fosse aperfeiçoada nestas áreas da minha vida. São 4 aulas. A primeira aula fala sobre rotina e organização. A segunda aula fala sobre desenvolver os projetos de Deus de uma forma prazerosa. A terceira aula fala sobre saúde do corpo. E a quarta aula fala sobre saúde da mente. Entre no site marciamorgana.com.br e você pode ali conhecer mais e mais informações acerca dos cursos que a Escola Vento e Fogo dispõe para você.